estava fazendo uma quarta e uma terça, né? E agora a gente está fazendo todas as quartas. E para não confundir, porque a Thaís às vezes aparece aqui na terça quando é quarta e na quarta quando é terça. Então, para não confundir, a gente vai marcar toda quartas, mas intercalando de 15 em 15 dias o encontro onde a gente faz práticas, e essas práticas elas são uma prática de alguma questão real pessoal de alguém, que geralmente a gente convida alguém online primeiro para fazer, porque a gente está sempre junto e pode achar outros momentos, né? E como essa prática ela é muito pessoal, ela é um mergulho muito grande, a pessoa ela confia na rede e se expõe. Então, é um lugar que a gente está dentro de uma contenção, que a gente chama de área de membros do site. E aqui, pessoalmente, está sempre aberto para todo mundo vir, sendo ou não membro, porque já somos membros uns dos outros, então a gente já era, né? E aí, alternados a cada 15 dias, que hoje é um deles, é um encontro mais aberto, com alguma questão mais geral, que é bem conectado com o que a gente faz nas práticas, mas ela é mais... ninguém se expõe tanto, então depois isso fica aberto. Então, só para vocês saberem que a nossa conversa depois fica aberta para qualquer um acessar. A gente não fala mal de ninguém, porque a prova vai ficar ali, né? Então, a gente veio de um processo assim, lá na Himalaia, lá no sítio, chamava vida, chama ainda, de uma certa maneira, é isso que está por trás, né? Vida adulta. Vida adulta porque a gente reconheceu que a gente vive de uma maneira muito infantilizada, porque a gente sai da casa dos pais e procura muitos pais e mães por todos os lados. Então, procura o professor pai, a chefe mãe, o presidente da república pai, e a gente vai tendo essa... Quando a gente faz uma crítica a alguma coisa, a gente sempre refere assim, bom, tal pessoa ou tal instituição ou tal organização deveria tomar conta disso. Então, a gente tem muito essa herança de que a gente continua sempre criança, sempre sob a asa de alguém. Por isso que a gente mantém o sistema que a gente mantém, político e tal. E aí, a vida adulta é isso. A gente se reunia ainda lá na Himalaia, gravava, então os vídeos estão disponíveis também no site. Esse olhar, o que difere a gente continuar sendo filho eternamente e a gente fala, não, agora eu já tenho pai e mãe internalizado e eu sou um adulto, biologicamente, mentalmente, emocionalmente, e seguimos por aí. Aí a gente veio aqui para a cidade para poder incluir o online ao vivo, e a gente já falou sobre dinheiro e sobre educação e aprendizagem. E é tudo mais ou menos a mesma coisa. Vida adulta, essa abordagem de dinheiro e essa abordagem de aprendizagem e educação. Então, eu queria começar falando que ontem uma amiga querida, uma menina de 18 anos, ela me perguntou muito seriamente como é que eu sonharia uma escola, que tipo de escola eu poderia sonhar. Ou se isso nem passa pela minha cabeça, não pode ter escola, todo mundo tem que estar fora da escola e pronto. E de jeito nenhum, a gente que tem os filhos fora da escola, a gente sabe o que é ter uma criança fora da escola. Você tem que ter uma rede, uma estrutura, uma dedicação, um caminhar já para isso, que não é fácil segurar a onda, né? Então, imagina que a gente, de repente, acha que tirar filho da escola é a solução, e aí essas crianças saem da escola e ficam numa sociedade escolarizada, numa família escolarizada, sem a contenção da escola. Então, não é esse o sonho. Então, ela perguntou como é que seria uma escola. E aí, eu sempre que alguém pergunta alguma coisa, eu aproveito para criar a resposta, porque se eu responder o que eu já sei, eu começo a ficar ausente, porque eu já sei aquilo. Então, eu crio uma resposta, e o que é criar uma resposta? Deixar realmente a pergunta me tocar e deixar ela sendo criada durante a resposta
e eu vou me ouvindo, e aí eu vou adorando, eu vou ficando bem presente, não quero sair de lá. É assim, que escola você faria? E aí a primeira coisa que me vem em mente que escola eu faria, não começaria pela escola, começaria pela comunidade, começaria pela rede, começaria pela sociedade. Por quê? Porque a escola, ela não é feita uma escola que potencializa a potência, que faz com que a pessoa fique conectada com o propósito dela, ela não se banca por técnicas, por metodologia, por organizações, por relações. Então, eu começaria essas relações, eu começaria não, a gente já começa, a gente já está fazendo isso, essas relações pela comunidade, pela rede, pela sustentação dessa rede. E o que quer dizer isso? Todos nessa rede começam se é adulto, você se autorresponsabiliza. Se é adulto, você é biologicamente adulto e você é relacionalmente adulto. Se você é jovem, você tem lá seus 20 anos, você está no momento... O que é alguém de 20 anos está? Está num momento assim bem, entre aspas, egoísta, que é assim, eu preciso me estruturar, eu preciso ir atrás da minha história, né? E é muito bem-vindo nessa rede. Se é um adolescente, ele está ali, eu preciso me encontrar, eu preciso me achar nesse corpo que está mudando, nesses hormônios que estão me invadindo, e é muito bem-vindo. Se é criança, eu não sei do futuro e não sei do passado, eu estou aqui no presente, e eu tenho as minhas emoções à flor da pele, e essas emoções vai tocar todo mundo, vai espelhar todo mundo, vai mostrar aonde cada um está, e também é muito bem-vindo. Então, não é uma rede de pessoas que são educadores, que são pensadores e que estão se dedicando a uma escola. Não, uma rede de pessoas que estão se dedicando a se autocriar e se atualizar. Se agora eu tenho uma vida adulta, uma idade adulta, eu me tornei um adulto e não fico mais na minha infantilidade. E por aí vai. Então tá, criou essa rede. Essa rede, enquanto ela está sendo criada e atualizada pro resto da vida, constantemente, vão ter algumas pessoas que vão se encontrar se autocriando na relação com as crianças. Então é como se precisasse eu preciso da criança para me autocriar. Essa é a matéria. Alguns vão querer, não sei, cozinhar para se autocriar. Outros vão querer capinar. Outros vão querer fazer queijo. Outros vão querer... E isso pode ir mudando. E uns vão querer, assim, criança. Com a criança que eu me sinto num lugar presente. Eu me sinto ali, inteiro, com a criança. E daí, essas pessoas que têm essa relação com as crianças, independente de serem pais ou não, eles estão sustentados por uma rede onde está todo mundo se autocriando. E eu estou ali me autocriando em relação àquela criança, e agora aquela criança começa a ter um espaço e uma contenção e uma atenção e um acolhimento do autoaprendizado. O que eu sinto que a gente está fazendo hoje no Himalaia é um micro mundo desse. Então a gente primeiro investe, primeiro é uma coisa de cada vez e tudo ao mesmo tempo. Primeiro a gente investe na rede. Então somos lá 10 pessoas vivendo diariamente, constantemente, e essas 10 pessoas é a rede que sustenta o Himalaia diariamente. Ali ninguém parte para uma obrigação, e sim para um encontro consigo mesmo. Isso é provocado pelas relações, pelos encontros. Então, eu estou ali no encontro comigo mesmo. E aí, nesse encontro comigo mesmo, por muitos serem pais ali, outros serem jovens, que são irmãos, acaba sempre atravessando a necessidade de encontrar as crianças que estão ali. E aí é o momento que a gente se autocria na relação com as crianças, às vezes como pais, às vezes como adultos só, porque tem crianças que não são filhos daqueles adultos, né? Muito bem, e aí essa rede sustenta essa relação de adulto para criança, nessa autocriação, e aí essas crianças têm uma contenção e elas começam a criar o seu espaço de aprendizagem.
E o que é um espaço de aprendizagem? É um espaço onde a criança, quando ela acorda, ela não sabe exatamente o que ela vai fazer, se ela não deixou alguma coisa no meio do caminho de outro dia. Ela não sabe o que ela vai fazer. E eu sinto quanto isso é aflitivo para nós adultos que viemos de uma experiência escolarizada. Como a criança não vai saber o que fazer? Né? Ela acorda e faz o quê? Se ela não tem um acesso livre a computador e outros eletrônicos, se ela não tem uma aula marcada, fazer o quê? É muito aflitivo para o adulto. Vocês conseguem imaginar essa aflição que é ter uma criança que acorda e você não sabe o que ela vai fazer? E aí, quando ela começa o dia dela, e se ela tem um campo que tem alguém aflito porque você não sabe o que ela vai fazer, esse vai ser o campo que ela vai responder. E de uma maneira geral, ela vai virar para esse adulto e vai começar a demandar. Já que você está aflito e você está se dedicando a essa aflição, ela vai começar a demandar. Se ela tem um campo onde as pessoas estão confiantes, porque tem uma rede, porque fazer sozinho realmente não deve ser fácil. Eu não sei porque eu não faço, mas não deve ser. Você tem uma rede e você está numa confiança, você não sabe o que aquelas crianças vão fazer, mas você não tem uma ansiedade em relação àquilo, aquilo cria um outro campo. E essas crianças que estão nesse campo de confiança, sem ansiedade, onde por onde ela olha, ela vê pessoas fazendo o que precisam fazer, e não é um precisar de obrigação, é um precisar de um desejo nato, de uma necessidade daquele momento. Né? Preciso fazer isso agora. E às vezes preciso fazer nada agora. Estou ali sossegado com isso. Este é um campo de aprendizagem. Adultos que estão se dedicando à sua autocriação nas relações, um parênteses assim. Quando a gente fala que a gente está cuidando da nossa autocriação, a gente não está isolado do mundo. A gente se autocria na relação. Então, se eu tiver num tipo de ambiente, a minha autocriação naquela relação vai gerar uma necessidade. Se eu estiver em outro ambiente, vai gerar outra necessidade. Então, que aqui surge. Ela, por exemplo, o Marcelo tem feito queijos agora. Como são muitas pessoas ali, ele não faz um pedacinho de queijo. Mas se ele estivesse só com 2 pessoas, talvez ele faria um pedacinho de queijo. E talvez teria outro tipo de necessidade que aquela outra pessoa despertaria nele. Então, não é uma relação fechada. O meu mundo próprio, ele não funciona assim, fechado, e eu faço aquilo que eu tenho vontade. Não, eu faço aquilo que a relação me desperta. Mas sou eu que faço e sou eu que desperta a minha vontade. E não a demanda do outro. Tá claro isso, né? Então tá, isso cria um ambiente relaxado para as crianças, porém não frouxo. Isso cria um ambiente ativo, porém não ansioso. E aí essas crianças então começam a encontrar ou uma outra, ou sozinhas, ou pares diferentes, e vão lá, e começam a fazer não sei o quê. Não sei o que mesmo, né? A não ser que eu veja, eu não sei o que elas estão fazendo. Hoje em dia, o que mais me interessa compartilhar é que essas crianças, neste ambiente, que não tem nenhum tipo que tem um ambiente de aprendizagem, mas não tem nenhum direcionamento, essas crianças aprendem a ler e escrever. Aprendem a fazer contas básicas, aprendem a fazer coisas que outras pessoas estão fazendo ali, como pão, como queijo, como cuidar da terra, mas não porque alguém está ensinando, ó, vem aqui não, porque esse é o ambiente que elas estão tendo acesso, né? Aprendem como reconhecer se a aranha é venenosa ou não. Então, essas crianças estão no ambiente e estão aprendendo isso. E aprendem a ler e escrever porque elas estão num ambiente de pessoas que leem e escrevem. E elas estão num ambiente que tem leitura compartilhada, que tem livros acessíveis. Talvez por isso que elas aprendem a ler e escrever. E também as crianças, elas estão ligadas com o mundo. E quando elas veem que as outras crianças fazem alguma coisa, elas têm muita vontade de fazer aquilo. Não sei, só que eu não sei como elas aprendem, porque a gente não teve uma metodologia para elas aprenderem. Então, voltando à pergunta da minha amiga.
Que escola seria essa? Você tem uma rede, você tem pessoas se autocriando nessa rede, algumas pessoas que se autocriam nessa rede, elas têm um chamado para ter essa autocriação em relação com as crianças, e ali se cria um ambiente de aprendizagem. E esse ambiente de aprendizagem é principalmente confiança e uma autorresponsabilidade de que eu não estou ali para demanda, estou ali para relação. Se eu estou com outras pessoas ou com outras crianças, eu vou ter outra criação, mas não por demanda, não porque alguém está me falando, faz isso comigo. Você pode, essas crianças elas não têm funcionários. Elas até podem convidar, quer brincar comigo? Você pode falar sim ou não. Mas elas não têm um adulto funcionário que entreter, que dá a elas um ambiente de experiências. Não, dá a elas um ambiente de confiança. E essa confiança vem porque esse adulto está se criando nessa autorrelação, sustentado por uma rede maior que estão se autocriando. Pronto, essa seria a escola. Dúvidas? Alguma dúvida? De uma escola funcionando num processo de relações, onde você tem muito claro quem é o adulto, quem é a criança, ou quem é o adolescente, ou a criança de tal idade que tem movimentos biológicos diferentes. Então, elas não estão ali com a mesma perspectiva do mundo, né? Elas não estão ali. A gente costuma muito ver uma coisa, um acontecimento, como um fato. Bom, mas tem fatos. Digamos que essas crianças estão ali e elas encontram, por exemplo, tem uma briga. Isso é um fato. Se é um fato, como é que a gente lida quando tem uma briga? Não, isso não é um fato. Um fato não. Isso já é uma observação minha em relação a um acontecimento. Que eu olho aquilo e vejo brigando. Pode ser que um cachorro olhe aquela cena e não veja a briga. Pode ser que uma criança veja aquela cena e não veja a briga. Então, várias vezes eu fui separar a briga e falei, mas a gente não está brigando, né? Me lembrei de uma história, só para deixar bem ilustrado, assim. Quando eu fui morar em Londres, no meu primeiro mês, uma amiga me ajudou. Ela falou, eu tenho um amigo que acabou de sair da casa dele para morar, deixou aquele apartamentozinho para morar numa casa, e ele vai te emprestar por um mês. E esse amigo dela é um ator inglês que tem um certo reconhecimento, e esse é importante para a história, porque você não vai ficar na casa do Zé Mané, você vai ficar na casa desse ator que você já viu no cinema. Então tá, você tá ali, e tava eu, minha mãe e meu filho, que ela estava ali me ajudando na primeira semana, e eu fui procurar casa e ficava lá, muito frio, muita chuva, e ficavam os dois ali em casa, brincando, fazendo coisa. E eles começaram a achar muitas moedinhas de 1 centavo, um penny. E eles começavam a recolher essas moedinhas. No final, a mesa, o centro da mesa, estava cheia de moedinhas. Muitas, assim, centenas de moedinhas. A gente já estava numa casa emprestada, não estavam cobrando nada. A gente acha um monte de moedinha, a gente deixa as moedinhas ali achadas, né? Vamos levar as moedinhas para casa. Então, ficaram aquelas moedinhas. Um mês depois eu já saio, achei uma casa, saí de lá e as moedinhas ficaram lá. E aí eu recebo uma mensagem irônica. Muito obrigada pela sua colaboração. Para o dono da casa, eu tinha deixado aquilo de colaboração, um monte de moedinhas de 1 centavo, que era patética. E aí alguém fala, não, era um fato. Era um fato. Ela ficou na minha casa, eu saí de casa, a mesa estava vazia, eu chego em casa, tem um bolo de moeda de 1 centavo. Ela deixou as moedinhas ali e isso não é de bom gosto, né? E não era um fato isso. Era a percepção dele. O fato tinha moedinhas em cima da mesa. Isso é fato. O resto é opinião, é a minha relação com aquilo, é imaginação, é fantasia, não é fato. Então, não existe fato além da primeira camada. Depois daquilo, se eu emitir uma opinião, se tem um observador, já não é mais fato. É isso. Se tem um observador, acabou o fato.
Então, sendo assim, eu preciso saber que quando eu estou numa relação, num ambiente, nesta rede de apoio, onde todo mundo está se autocriando, não tem, e está cheio de observadores, não tem fato. Não tem fato, porque assim que eu vejo uma coisa, eu já tenho uma opinião, uma sensação, uma emoção. Então, é uma desconstrução enorme de que estamos numa relação onde não tem fatos. Sempre tem relação. Como é que a gente constrói essa rede que vai gerar, eventualmente, pessoas que querem lidar com as crianças e criar um ambiente saudável, e um ambiente relaxado, um ambiente de aprendizagem, que eventualmente vai criar um espaço que as crianças possam ir, que eventualmente pode até chamar de escola, porque tanto faz, eu não tenho nenhum trauma com a palavra escola, nem com a escola em si, né? Então, que eventualmente vai ter essa relação. A gente começa a perceber que a gente tem um certo deslocamento, que a gente aprendeu que a mente é quem domina a situação, que a gente deu à mente a função de que quando eu tenho alguma coisa para decidir, eu pergunto para minha mente: faço isso ou não faço? Eu tenho uma proposta de emprego, vou ou não vou? Eu tenho qualquer coisa, eu vou lá e me pergunto para a mente. Ou só eu que faço isso? A gente não faz isso? Tá. Sim, a gente faz uma inversão. Vai lá e pergunta para a mente. Aí digamos que acontece uma situação assim. Eu recebo um convite, seja lá para o que for, e eu tenho uma sensação muito clara. Sim, eu quero falar sim para esse convite. E aí a minha mente entra e fala assim, sim ou não. Ela vai falar sim, se aquele convite, no custo-benefício, na compreensão da mente, no domínio, no controle da mente, ela fala, bom, eu sei do que você está falando, então sim. Ou você fala, não tenho ideia, a gente está correndo risco, a gente e toda essa galera aqui, né? Estamos correndo risco e tudo, então é não. E a minha sensação, que era sim, ela vai ser desqualificada. Reconhecem isso? Então tá. Então, quando eu tenho toda vez que eu tenho uma sensação de alguma coisa, uma intuição, um instinto para alguma coisa, eu ponho a minha mente na frente. E quando eu ponho a minha mente na frente, ela só vai poder dizer aquilo que ela domina, aquilo que ela tem controle, aquilo que ela já observou de fato e já tem uma opinião sobre, aquilo que ela tem um domínio, aquilo que no custo-benefício ela sai ganhando. Senão a mente não vai aceitar. Né? Estão me acompanhando? Como é que a gente faria? O que eu pergunto é, que lugar a gente deu à mente? E será que é esse o lugar da mente? Será que a mente ela sustenta uma vida cheia de potência, uma vida cheia de criação, uma vida cheia de autocriação, se ela precisa de controle, de garantia, e se ela precisa só trabalhar no conhecido? Não sustenta, logicamente não sustenta. Então, o nosso problema agora é esse. Passo a passo, o nosso problema é esse. A gente tem uma mente no lugar que ela não sustenta. Então, por mais que eu vou lá, faça meditação, por mais que eu vou lá e faça uma mudança de vida e queira fazer outra coisa, quando eu entro em contato com isso, a minha mente vai lá e a gente chama de autossabotagem, não é? Ou a gente chama de barulho, ou de interferência, ou de vozinha, ou de conflito, porque eu sinto uma coisa, mas a minha mente me diz outra. Vocês estão reconhecendo isso? E aí fica uma confusão geral. E aí fica uma confusão geral. E aí quem vai ganhar? Quem ganha nessa história? Sempre a mente. Sempre a mente vai ganhar, porque é ela que a gente deu o lugar, é ela que a gente fala assim, não, vai lá e sustente isso, né? E se a gente dá o lugar à mente, ela realmente vai sempre atuar como mente, porque ela fala, bom, se eu sou responsável, eu vou fazer só o que eu sei. Daí a gente tem experimentado outras coisas que a gente pode experimentar aqui, que é assim.
Quando eu tenho uma sensação, seja um instinto, seja uma intuição, seja uma sensação, seja uma emoção, seja uma percepção, seja um insight, um sonho, alguma coisa que você pega e fala, eu tenho certeza desse caminho, a mente vai entrar. Aí a gente faz eu vou falar de uma maneira grosseira, mas depois a gente faz de uma maneira mais delicada. A gente vira para a mente e fala assim, você não tem opinião. Você não tem lugar para dar opinião. Você não precisa, você não vai ter que bancar com nada, você não é a chefe da história. Você está aí para fazer outra coisa, você é importantíssima, não manda ela embora, que depois você se dá mal. Você fica aí, mas você não vai fazer nada, você não tem que assumir responsabilidade nenhuma. Está decidido. Por insight, por sensação, por intuição, por sonho, É isso. E aí a mente vai ficar um pouco tonta e você vai falar para ela, não, você não vai ter que bancar a cagada que a gente vai fazer, tá tudo certo. Porque a gente fala em múltiplos, porque a gente é um monte de gente, né? Você não vai ser esquizofrenia, você não vai precisar bancar nada disso. Então tá. Se eu não sou responsável, então tá bom. Então eu vou dar espaço. E aí quem é que vai ficar responsável? A integridade, a mente inclusive, só que no lugar dela e não no lugar de quem assume a responsabilidade, de quem decide. Ela só vai ficar ali por quê? Porque se ela fica presente, ela te facilita o operacional. Ela facilita através do conhecimento, através das experiências, através das outras experiências, ela vai lá e consegue mapear alguma coisa e fazer a coisa ter uma plataforma, mas ela não está decidindo. E ela tá sem responsabilidade com essa decisão. E aí ela fica sossegada. Aí a mente fica entregue, né? E a mente fala, eu confio. Então, talvez a gente possa fazer um exercício disso. Para isso, como é que a mente funciona? Eu vou dar um exemplo que a gente trabalhou na quarta passada. A mente, ela funciona assim, com justificativa, com especulação, ela funciona de uma maneira querendo provar que ela está certa pela experiência, né? Então é assim, se eu pego e falo assim, nossa, eu queria tanto fazer uma coisa, mas eu não posso. Esse é o trabalho da mente. A mente trabalha assim. Essa é a maneira que a mente tem trabalhado. Eu queria tanto fazer uma coisa, eu quero muito fazer isso, mas eu não posso. Alguém tem algum exemplo assim de vida? Eu quero muito fazer alguma coisa, mas eu não posso. Pensa aí, a galera do online. Alguém tem essa experiência de vida assim? Eu quero muito fazer isso, mas eu não posso. Sei lá, eu quero sair do meu trabalho, mas eu não posso. Eu quero viajar pelo mundo, mas eu não posso. Eu quero mudar para Piracaia, mas eu não posso. Alguém tem alguma questão, só para a gente entrar na prática disso, né? Eu quero, mas eu não posso. Alguém aí online tem essa experiência? Porque talvez vocês não tenham, o pessoal aqui de Piracaia tem, mas essa experiência. Eu quero, porque aí a gente trabalha com alguém aí. Eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. Você tem uma experiência assim? Agora, eu quero morar em Barcelona com meu neto. Eu não posso. Eu quero morar em Barcelona com meu neto, mas eu não posso. Segura aí que a gente vai seguir e vai pegar todos os exemplos. Alguém mais tem um eu quero, mas eu não posso? Eu posso falar? Hoje eu estava pensando sobre isso, agora há pouco, que eu quero fazer muitas coisas, inclusive eu preciso fazer muitas coisas. E, no entanto, eu estou sempre colocando outras coisas na frente que não me permitem fazer. Por exemplo, agora eu estou com a minha filha aqui, eu estou dando de comer para ela. E o tempo todo estou colocando essa prioridade na minha vida. Eu quero, por exemplo, continuar os meus estudos, mas eu não posso agora, porque eu estou tendo que cuidar da minha filha, que está me exigindo isso agora, e que eu priorizei. Olha só, é perfeito esse exemplo. Eu
eu quero fazer um monte de outras coisas, mas eu não posso, porque eu preciso cuidar da minha filha. Agora você vai inverter. Você vai falar, eu quero cuidar da minha filha. Eu não quero fazer outras coisas. O que eu quero é cuidar da minha filha. Fala isso só para eu ouvir. Eu quero cuidar da minha filha. Tá. Eu quero cuidar dela. Isso. Quando você fala isso, o que você sente? Quando você fala, eu quero cuidar da minha filha, o que você sente? Não, eu sinto uma coisa boa. Eu sinto isso. Mas eu me sinto bem. Então, calma, vamos passo a passo. Então tá, primeira coisa é essa. Toda vez que eu falo, eu quero, é uma brincadeira, é um artifício. Eu quero, mas eu não posso, eu tiro isso e falo assim, eu até poderia, mas eu não quero. O que eu quero, e aí eu falo, o que eu quero é o que eu estou fazendo. O que eu quero. Sim. E trago este lugar. O seu exemplo é muito feliz, porque quando você pega e fala assim, o que eu quero é cuidar da minha filha. E isso encontra uma certa alegria, porque faz sentido. Sim. Agora, aqui a gente tem a Elisa, que falou assim, eu quero morar em Barcelona, mas eu não posso. E eu vou pedir para ela falar, aí é mais difícil o exercício, e eu vou pedir para ela falar. Você mora então aonde agora? Aqui, minha mãe. Calma, eu quero morar em Piracaia. Fala isso. Eu quero morar em Piracaia. E aí, como você sente? Mas eu moro porque eu quero. Então, perfeito. Espera aí, a gente já vai seguir na resto, tá bom? Então, é só esse primeiro pedaço para a gente poder... Quando eu começo a assumir que eu quero e não fico nesse conflito, eu queria tanto isso, mas eu não posso... E às vezes são coisas mais difíceis. Por exemplo, eu quero sair do meu trabalho, mas eu não posso. Não, eu quero ficar no meu trabalho, porque é o que eu tenho. Se eu tenho algo, eu nem quero aquilo. E agora vai ficar mais claro o que eu quero naquilo. Então, eu quero ficar no meu trabalho. Aí eu vou falar uma mais difícil ainda, tá? Eu tenho uma relação com alguém de abuso, de alguém que está me maltratando. Eu quero sair dessa relação, mas eu não posso. Eu vou lá e falo, eu quero essa relação de abuso e maltrato. Aí começou a ficar difícil. Porque eu vou ter que assumir que eu quero isso. Eu quero não querer. Eu quero não querer. Isso eu quero. Eu queria não querer essa relação. Mas se eu estou nela, algo em mim quer. Olha o atrevimento. Horrível. Jesus. Não, porque eu passei tudo isso. Já. Então, eu só vou passar passo a passo, mas eu quero te ouvir a história inteira. Então, olha só. Quando eu começo a falar e assumir que esse conflito que eu crio, onde eu queria, mas eu não posso, eu quero, mas eu não posso, é o lugar que eu coloquei a mente. Porque a mente, quando ela tá ali, a mente é maravilhosa e ela tá ali aberta a várias sensações, a intuição, a instintos, a tudo. Então, ela é convidada para olhar, para abrir a perspectiva. E ela até se convence e fala, não, tem sentido, tudo a ver, eu quero. Mas aí ela justifica, mas eu não posso. Então, por que eu não posso? E aí eu vou justificar. Toda vez que vem eu não posso, por que você não pode? Por quê? E aí eu tenho toda a justificativa para isso. Só que é assim que funciona a mente. Deslocada do lugar que ela ficaria por natureza de uma maneira muito mais potente. Então, se a gente coloca agora a mente, para a gente colocar a mente no lugar dela, que é um lugar que ela vai adorar, que é sem a responsabilidade de tomar decisões, mas sim com a qualidade de organizar, de colocar a própria experiência, né? De dar mais lastro para as coisas, através... Tem várias brincadeiras, uma delas é essa. Eu quero, mas não posso, eu tiro isso e falo assim, não, o que eu quero é o que eu tenho. Posso primeiro até falar assim, eu não quero aquilo que eu falo que eu quero. Eu quero tirar meu filho da escola, mas eu não posso, e aí eu tenho toda a justificativa.
Não, eu não quero tirar meu filho da escola. E aí eu vou para o positivo, que é, eu quero ter meu filho na escola. Porque é ali que ele está agora. Quando eu me coloco diante dessa afirmativa que eu quero, eu começo a assumir a responsabilidade. Eu não me entrego mais para justificativas. E quando eu assumo essa responsabilidade, a minha mente adora. Porque ela fala assim, nossa, agora eu sei, agora eu vou ter uma matéria na mão para poder destrinchar, para poder cuidar, para poder curar, para poder seja o que for. Mas é uma mudança assustadora no começo, porque a gente não tem ideia do que a gente quer. Sim, Luciana vai fazer uma pergunta. E vocês podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem também. Só levantar o dedo. Fala, Lu. Não, então, só para entender assim, porque essa questão da justificativa, acho que como é um assunto novo, deve ter 1000 caminhos. Então, vamos imaginar essa situação. Eu quero tirar meu filho da escola, mas eu não posso. Aí eu vou lá e falo, não, eu não quero tirar meu filho da escola, não, eu quero manter meu filho na escola. Isso. Aí já me vem uma sensação assim, eu quero manter meu filho na escola porque eu não tenho coragem de tirar. Isso. Isso é um caminho? É, ou já é uma justificativa? É uma justificativa, mas eu estou justificando o que realmente está acontecendo e não o porquê não está acontecendo. Eu não estou terceirizando. Exatamente. Eu estou terceirizando isso. Eu não posso, porque parece uma entidade que me impede. E estou trazendo para mim a responsabilidade. Aí eu tenho que trabalhar essa questão da coragem. Exatamente. Tá. E aí o que vai acontecer é que eu vou ficar em contato com as minhas emoções. Porque quando eu falar, eu quero, por exemplo, uma coisa mais radical e mais difícil, eu quero manter essa relação de desrespeito e abuso que eu estou tendo com alguém, eu quero isso vai começar a sufocar, isso vai começar a me dar raiva, isso vai começar... é como se eu me revelasse e trouxesse agora a flor da pele as emoções. Por quê? Importantíssimo trazer a flor da pele as emoções. Porque quem age são as emoções, não a razão. A ação é muscular. Músculo, não é comandado a palavra, ele é estimulado pelas emoções. Então, ele é uma conexão direta, são irmãos gêmeos, músculo e emoção. Na biologia, o Maturana deixa isso bem claro. Qualquer ser vivo age por emoção e não por razão. Por isso que os animais, mesmo sem processo racional, eles agem. Porque tem uma emoção. Só que a emoção a emoção não é o olhar de alguém, é a coisa em si. Pronto, aquilo é uma emoção. Agora, se eu testemunho uma emoção, já é uma interpretação da emoção. Então, quando a gente vê um animal agindo, é uma emoção que está fazendo a musculatura dele agir. A minha interpretação, ai, que bonitinha, a galinha protegendo os pintinhos. Não é essa a emoção. A galinha não está sentindo amor e vontade de proteger os pintinhos. Essa é a minha interpretação. Mas o que faz ela mover e ir lá e bicar quem estiver perturbando o pintinho pelo piado, tá certo? Pelo pio, né? Ficou bonito. Os caipira aqui com as galinhas. É a emoção que faz essa ação. Então, toda ação de ser vivos, inclusive seres humanos, vem por uma emoção. Então, quando eu pego e falo assim, eu quero isso, mas eu não posso, eu me afasto da minha emoção, me afasto de o que em mim está fazendo aquilo acontecer. E eu não tenho acesso àquilo, porque aí eu já vou para a justificativa, aí eu já vou para a vítima, aí eu já vou procurar um culpado, e acabou a responsabilidade e acabou a possibilidade de mudança. Agora, quando eu pego e falo assim, não, eu quero aquilo, a emoção se apresenta. Se você está ali e começa com essa fantasia, que também é uma herança, que é assim, a herança, vou caminhar aqui e você pode atualizar ela melhor. Uma mulher, ela tem uma vida profissional, uma mulher, ela tem um monte de coisa para fazer, a mulher hoje em dia não é para ser dona de casa, a mulher, ela também tem que ter o tempo próprio, enfim, toda essa herança que a gente também tem, essas crenças que a gente vai desenvolvendo, de repente você se vê com uma filha. Esquecer, filha ou filho? Filha. Tá. E aí você se vê com uma filha. E aí quando você se vê ali com uma filha, entra um conflito, que é o meu estado emocional de querer
ser uma mãe presente, de estar, que também está super na moda, né? Uma mãe ali atuante, com a crença de que e o meu lado profissional, o meu lado mulher, e as coisas todas que eu ainda tenho que viver, e acabo criando uma crise inútil, na verdade, um conflito que eu não vou nem para um lado pelo outro, e eu viro uma vítima disso. Quando você pega e fala assim, eu quero fazer um monte de curso, eu quero passear, eu quero fazer isso e aquilo, mas eu não posso porque eu tenho uma filha. E você fala, eu não quero fazer tudo isso. Eu quero o que eu tenho, e o que eu tenho é uma filha agora. E o que eu quero é estar com ela. A emoção vem à flor da pele. E agora, essa emoção é que sustenta a sua ação. Porque o que sustenta a ação é a emoção. E quando ela está mais à flor da pele, você se sente mais impulsionada. Quando eu tenho por exemplo, eu também tive um caso que era bem mais light. Eu decidi mudar para Piracaia em 2008. Eu já vinha, meus pais sempre tiveram sítio aqui, há mais de quase 30 anos, mas em 2008 eu decidi, eu vou morar em Piracaia. Eu tive um insight ali, eu tive uma visão, eu vou morar em Piracaia. Porém, a minha vida em São Paulo era muito boa. E eu trabalhava dentro de casa, e eu estava ali com os meus filhos, enfim, estava tudo a meu favor. E o tempo todo, eu quero morar em Piracaia, mas eu não posso mudar ainda, eu ainda não me organizei o suficiente, eu ainda não vi direito. Eu sempre tinha eu não posso, mas eu quero, já está bem claro, eu quero. Mas eu não mudava. E eu não mudava porque eu não podia. E um dia eu falei assim, não, eu não quero mudar para Piracaia, eu quero morar em São Paulo. É o que eu quero. E aí eu comecei a deixar bem claro que era São Paulo. Eu quero ir sem julgamentos, sem bom ou ruim. O que eu quero é morar nessa casa, o que eu quero é ter esse ritmo de vida, eu quero respirar esse ar, eu quero fazer esses programas que eu faço, eu quero comer esse tipo de comida, eu quero isso. Eu quero esses sons à noite. É isso que eu quero. Não discutir isso comigo, simplesmente coloquei, é isso que eu quero. Veio uma emoção tão à flor da pele, isso era uma quinta-feira, sábado eu mudei para Piracaia. Como assim? Como assim? Por quê? Porque a emoção ficou à flor da pele. E a nossa ação, ela age pela emoção. Que a nossa ação não age pelo querer, pelo poder ou não poder. Tem uma emoção que faz ela agir. Senão, a gente não teria a relação que a gente tem com crianças, nossos filhos, por exemplo, principalmente, que você fala assim, eu quero educar meus filhos com todo o amor do mundo. E aí seu filho faz uma coisa que pega do avesso a sua emoção e você quer matar aquela criança. E você põe a mão para trás para não bater, mas o que você quer é bater, mas eu não posso. Não, eu quero bater mesmo. Né? E aí você começa a falar assim, eu não quero bater, ao invés de eu não posso. E a emoção vem à flor da pele, claro que eu não quero bater. Eu não quero. E aí você pode soltar as mãos que você não vai bater. Quando a emoção a emoção não tem positivo e negativo. A emoção ela tem fluida ou estagnada. E mesmo quando ela é estagnada, ela não é negativa, mas a gente vai deixar isso daqui a pouco, em algum outro momento a gente segue nisso. Mas trazer a emoção à flor da pele, seja ela estagnada ou fluida, ela vai ou te liberar daquilo que você está achando que você não poderia fazer e vai poder fazer, ou ela vai ficar bem escancarada, e aí não tem desculpa. E aí está na sua mão. Então, é esse tipo de coragem e de confiança em práticas que vão fazendo com que a mente vá entrando no lugar de mente, que é um lugar de organização, de percepção, de observação, e vá saindo do lugar do comando. Porque a mente só consegue, quando ela entra em comando, ela não leva em consideração a emoção. Ou ela leva e entra em conflito, quando ela entra no comando. Então ela cria essa frase na nossa vida. Eu quero, mas eu não posso. Eu queria muito te ajudar, mas eu não posso. Não, você não quer ajudar. É verdade, eu não quero te ajudar. Sinceramente, mas... Quando a gente ajuda,
ajuda. Ah, Sua mãe, né? sim. Uma vez uma psicóloga falou para mim, como se sente uma mãe que ajuda um filho sabendo que está prejudicando? Eu não respondi. Mas eu diria hoje, ela não sabe que está prejudicando. Claro! Não sabe. Exatamente. Pensa que está ajudando. Exatamente. Por quê? Porque quem está no comando é a emoção, mas quem está trapaceando a emoção é a herança, a crença, o eu não posso. Eu queria tanto mandar meu filho para a vida, porque ele está aqui, eu estou achando que eu estou ajudando, eu sei, mas eu não posso, porque eu sou mãe. Eu quero que meu filho esteja aqui em casa comigo, debaixo da minha asa. A gente vai trabalhar isso, eu só não vou dispor agora, mas daqui a pouco a gente segue. Mas aonde eu estou afirmando é que algo em nós sempre quer. Ana, Fala. dá para ouvir? Eu entendi o exercício, mas quando é um assunto que você já está em dúvida, tipo, você não sabe o que você quer, na verdade. Então, Antes você sabia, mas daí veio a mente, né? Aí você foi para vários caminhos, aí você tomou uma outra direção. Aí depois você, nossa, parece que eu quero outra coisa, sabe? No caso, eu tô falando sobre matemática, tipo de me formar ou não, seguir esse caminho ou não. Então, esse não é um trabalho que que é por hipóteses. A gente precisa entrar na questão. Qual que é a questão real? E o que eu estou falando? Eu quero, mas eu não posso. Você tem alguma questão real assim? Eu quero, mas eu não posso. Eu fiquei pensando assim. Mas me veio a frase assim: eu quero decidir sobre a minha questão na universidade. Tá. É assim. Mas eu não consigo chegar a nenhuma conclusão. Tá. Então você não está conseguindo decidir. Então você fala: o que eu quero é não chegar a nenhuma conclusão. Eu quero não decidir. É isso que está acontecendo. Então, agora aqui a gente não vai seguir ainda nas práticas para não perder a essência, mas no próximo encontro a gente faz a partir já disso, né? Mas é isso. Eu quero não tomar decisão. É isso que eu quero agora. E aí vai se apresentar uma emoção quando você fala isso. Fala isso. Eu quero não tomar a decisão ainda. Fala isso. Eu quero não tomar a decisão ainda. E aí, como é que você se sente? Ficou verdadeiro. Então, o que é isso? O que a gente está fazendo quando a gente está iniciando um processo que a gente tem chamado de acolhimento. Quando a gente não se acolhe e ninguém vai acolher a gente e a gente não vai conseguir acolher ninguém enquanto esse acolhimento não acontecer em nós. E o autoacolhimento é eu realmente encarar o que é, não fingir o que não é. Então, por exemplo, quando eu pego e falo assim, eu quero não tomar decisão ainda, é um alívio, assim, eu não estou mentindo, tá caindo as máscaras. Essa é uma brincadeira que as máscaras caem. Eu não fico me enganando, porque ninguém mente para ninguém, só para a gente mesmo. Eu não fico mais me enganando, fico mais mentindo, e agora eu tenho uma outra autorresponsabilidade em relação àquilo. Né? Uma sensação de presença. E volta pra gente. E volta pra gente, aquilo fica na nossa mão. Aquilo pode ser depois algo que você consegue na hora fazer a mudança, ou algo que vai durar 2, 3 dias para fazer essa mudança. Mas você começa a tirar da mente a responsabilidade da decisão e começa a dar a quem realmente faz a ação.
que é a emoção. Não posso só tocar o que você falou agora da... Ó, Luciana, só que você tem que falar mais alto. falar alto. Por isso que eu tô falando alto com vocês, não é que eu acho que vocês são surdos. Tá bom. Vou tentar falar rápido duas coisas. Primeiro, essa questão da presença veio muito forte, até com um insight aqui. Né? Porque na hora que você assume que você quer, que você está naquela situação porque você quer não decidir ou qualquer coisa assim, você volta. Então dá uma sensação de presença muito grande e parece um alívio gigante. E todos os fantasmas que eu volto deixam de existir. Exatamente. Eu voltei para mim. Sai da fantasia. E aí vem com aquela sensação de liberdade, porque a partir de agora a decisão é minha. Sim. E uma outra coisa, a partir dos exercícios que eu tenho feito com você, que é uma coisa que você já mencionou várias vezes, tal, mas enfim, eu tenho experimentado isso, não é acordar no seguinte e falar, bom, e agora? Não sei o que. Não, quando você se depara com a situação, você já é outra pessoa. A tua reação para aquela situação que antes era de pavor, já é outra. Então não tem, porque no começo eu colocava até a mente experimentando, de repente você fala, não, mas eu estou fazendo a mesma coisa, estou fazendo a mente trabalhando para fazer uma verificação de como que eu estou me comportando. Sim. Aí ficava uma confusão. Então na hora que você passa para a experiência, assume, quero, não quero, não sei o quê, e relaxa, de repente você tem um dia que você está na mesma situação e o teu comportamento tranquilo. Aí você fala, como assim? Eu não vou estrelar? Eu não vou ter um chilique? Porque mudou a emoção. E aí uma coisa fala, tem uma coisa dentro de mim que já muda de assunto, já fala, pô, que legal, que passarinho que passou, pronto. Sim. Não tem espaço mais para continuar. Claro. Exatamente. Então, a diferença é essa. Quando a gente está na ilusão da mente, a gente planeja, organiza para alguma coisa acontecer. Na ilusão da mente. Quando a gente está no encontro com a emoção, a gente encara a emoção, a gente faz o zirigdum que pode fazer, de pôr essa emoção para fluir, e depois a gente olha para trás e fala assim, mudei. Onde foi que eu mudei? Quando eu mudei? Porque você realmente faz uma transmutação e não um controle de administração de como você vai agora se comportar em tal situação, né? Então é assim, a gente vai, já são 8h03, a gente vai seguir dessa maneira. Todo mundo pode experimentar isso, experimentar no cotidiano essa situação quando eu vivo principalmente. Quanto mais eu tiver em relação com aquilo, melhor é. Se pega falando assim, eu quero fazer isso, mas eu não posso. Quanto mais eu me pego de surpresa, melhor. Ou eu não consigo, eu não posso. Puxa, eu quero mais uma para hoje. Eu quero, mas eu preciso criar condições para isso. Eu quero e justifico. Aí se pega nesse lugar, eu quero, mas justifico. E quando você se pega nesse lugar, se dá a chance de falar assim, não, eu não quero fazer essa mudança. O que eu quero é isso que eu vivo agora. Eu quero isso, seja o que for. E vai vir ou uma emoção de alegria, é o que eu quero ser mãe agora é a hora. Ou vai vir uma sensação de raiva, como eu quero isso. Mas aí eu já sei por que eu estou fazendo aquilo. Porque quem manda é a raiva, e a raiva está subliminar ali, né? Ela está escondida, eu não tenho acesso a ela e eu vou seguindo. Então, só passa por esse processo, assim. E aí, então, semana que vem tem um encontro, que é esse encontro que tem a contenção da área de membros, porque são encontros dessas práticas. Então, está todo mundo convidado a ser membro e a participar. Mas daqui 15 dias a gente vai seguir. E o que eu sinto é que nesses próximos momentos, assim, desses encontros, independente do tema, se surge algum tema específico, mas independente, o que a gente está criando é essa rede. O que a gente está tecendo é uma rede de sustentação de pessoas de vários lugares, porque não precisa ser vizinho, porque é atemporal isso, e a distância não vai pedir. Uma rede de sustentação, porque é dessa rede que a gente vai criar vários outros lugares que a instituição não vai ser mais necessária, né? Então, peraí que tem umas pessoas mandando mensagem aqui. Estou passando exatamente a mesma coisa em decisão. Então, afirma, Natália. Nara, beijão. Então, afirma, Natália, é isso. Eu estou tomando, eu
ela escreveu aqui, estou fazendo exatamente a mesma coisa, indecisão. Tá, eu quero ficar indecisa. Eu quero ficar indecisa. Algo em mim quer ficar indecisa. E esse querer vai te apresentar que emoção está te segurando nessa indecisão, né? Qualquer coisa, escreve, manda e-mail. Cindy, acabei de ver que tem a Cindy ali. E a gente vai seguindo. Vamos fazer essa prática e ver o que surge dela. E depois a gente se encontra daqui 15 dias. Tá bom? Obrigada, então, por vocês estarem aqui. Nos vemos em breve. Tchau. Tchau, 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 Carol. Beijo, saudade. Aqui, toda a galera. Não, diversão isso, gente.